Bom, pessoal, são muitas as dificuldades que os nossos alunos apresentam, às vezes, para produzir texto. E muita mudança houve com relação ao pensamento de produção de texto. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a produção de texto, né? Vamos tirar aí muitos mitos e vamos ver a forma que nós podemos implementar a produção de texto de maneira mais eficiente para os nossos alunos. Produção de texto, essa parte eu vou fazer uma primeira fala, né, nesse primeiro momento. E nesse primeiro momento, então, eu quero mencionar alguns autores que falam da produção de texto como processo, né, tirando aquela visão que a gente sempre teve da produção de texto enquanto produto acabado. Aquela produção de texto que ainda, em alguns certames de concurso, se chama de redação. Mas a redação já está superada, inclusive pela BNCC. Marcuski fala muito sobre produção de texto, a Ingedori Koch, Giraldi tem um excelente trabalho de pesquisa, inclusive feito de produção textual em sala de aula, né, um trabalho de campo muito bem elaborado. A Passarelli também tem trabalhos realizados reais, né, em campo. Prestes e a Fiat e Mairink. A Fiat e Mairink são as autoras que, inclusive, falam muito sobre a forma de correção, tá? Então é importante passar essas referências para que quem queira, de repente, buscar uma fonte de consulta, uma fonte de busca para melhor conhecer, então está aí, tá? Quem é que nunca ouviu de seus alunos essas frases? Não sei escrever, detesto redação, professora, me dá um começo. Principalmente quando a professora passa o chamado tema livre. Olha, vamos fazer uma produção textual, vamos fazer uma redação e tema livre. Tá? É uma forma de fazer os alunos escrever sem objetividade e os alunos detestam porque eles não têm de onde tirar argumento para a produção textual. E por isso, dessas frases, principalmente essa última, me dá um começo. Tá? Duas formas nós temos de fazer a nossa produção textual. Duas formas. Uma delas é a produção textual enquanto produto acabado, né, que é a chamada redação. Você dá um tema, o aluno escreve sobre aquele tema com muita dificuldade, porque ele tem que tirar assunto do nada e, bem ou mal, produz alguns escritos. Muitas vezes algum tema é dado pelo professor, pela professora, né, como falar sobre as suas férias, como foi o seu final de semana, e não é uma boa técnica, né, friso isso para vocês, porque falar muitas vezes sobre a vida pessoal de alguém, muitas vezes é um sofrimento. Às vezes o final de semana daquela criança foi o pior final de semana que ele poderia ter. Muitas vezes o momento mais agradável é quando ele está na escola. Então é muito complicado adotar essa tecnologia, essa forma de produção textual. E uma outra forma é a produção enquanto processo. Hoje a BNCC recomenda para que nós façamos as nossas produções textuais enquanto processo. Está lá na BNCC que nós devemos fazer para a produção textual com os nossos alunos: planejamento, né, escrita, revisão, né, em algumas literaturas, revisão e correção, né, que são coisas semelhantes, e a produção, após isso, a produção final. Tá? Redação e produção textual. Vamos ver aí algumas diferenças, né, já que muitas vezes a gente fica pensando nesses fatores, se não são a mesma coisa. Bem, a redação é colocada por alguns autores com esses itens. A redação estuda-se a forma em detrimento
do conteúdo. Correção do texto visa apenas o seu aspecto gramatical. Ou seja, você faz uma produção de texto, o propósito dessa produção de texto no modelo redação é somente o conteúdo, ou seja, se o aluno escreveu palavra errada, palavra com acento ou sem acento, palavra com um S só, com um C com cedilha ou não. Então, a redação busca bastante isso. A produção de texto estuda-se a redação entre a forma e conteúdo. A correção do texto propõe um diálogo com o aluno. Então, a produção de texto, ela assume esse posicionamento do produtor de texto, do aluno que escreve enquanto sujeito. Ele tem essa produção de texto não só com a visão de que ele tem que escrever as palavras gramaticalmente corretas, né, a chamada ortografia, mas como também uma busca de sentido. A produção de texto se escreve para alguém, com algum objetivo. Tá? Então, essas são as principais diferenças nesse primeiro ponto. E voltando lá, aqui para a redação, as aulas baseadas em manuais de técnicas de redação. Na nossa produção de textual, nós não temos que buscar manuais de redação. As aulas baseadas em livros de teoria textual. Nós temos uma teoria textual, mas as produções ela deve ser mais próximo do espontâneo possível, mais próximo da realidade possível, ou então o aluno se remetendo a um lugar de fala para que ele possa argumentar melhor. Sem atividade prévia para a produção escrita. Ou seja, não temos uma atividade prévia para a produção escrita e é diferente daquilo que nós propomos agora para os nossos alunos. A exposição oral de conceitos, debate de ideias, como atividade prévia de qualquer produção textual. Ou seja, nós temos que partir a produção de texto de um pressuposto real, existente, porque ninguém cria nada, como eu disse, ninguém tira nada do nada. Então, nós temos que ter uma motivação. Aqui está a chamada motivação para que nós possamos escrever. Não há trabalho de reescrita na redação. Na produção textual, encara-se a reescrita como fundamental. Por isso que eu disse lá atrás a produção de texto enquanto processo. Porque é um processo, são várias tomadas para que possamos chegar a uma produção de texto capaz de dialogar com alguém, de dizer alguma coisa a alguém. O destino do texto, aqui na redação, é o professor. Estou escrevendo esse texto porque o professor mandou. Se tem alguma outra objetividade, e eu, enquanto aluno, não sei. Mas eu sei que o professor mandou e eu vou escrever, com todo o sacrifício possível. E aqui na produção de texto, o propósito dessa produção de texto é dialogar com alguém. O próprio autor, os colegas, infinitos interlocutores reais ou imaginários. É isso que a gente tem. Porque nós até podemos fazer um texto fictício, mas a gente tem que ter os nossos interlocutores, mesmo que sejam imaginários. Porque um escritor, quando ele escreve um livro, ele escreve para interlocutores imaginários. Ele escreve para alguém imaginando como é que vai ser a reação desses interlocutores quando realizarem a leitura daquele seu livro. Tá? Então é isso. A BNCC tem aqui a habilidade prevista, que está lá na BNCC, planejar, produzir, revisar e editar e reescrever. Então é isso que nós temos que fazer nas nossas produções de texto na escola. A produção de texto enquanto produto acabado, a famosa e interminável redação, é quando o ensino
é centrado no discurso do professor, ou seja, aquilo que o professor determinou é aquilo que o aluno estará fazendo. O aluno escreve para o seu único leitor, o professor, tentando responder ao que lhe é pedido. Escrever textos a partir do nada, conforme eu disse, e que tenha clareza, coesão e coerência. Veja bem, que castigo. Eu produzir uma fala, eu produzir um texto escrito e ainda ter que colocar esse texto dentro da coerência e da coesão, sendo que eu não sei de onde eu vou tirar repertório de palavras. Tá? Então vamos pensar nisso, é uma reflexão que nós temos que fazer, se é esse tipo de texto que nós queremos submeter aos nossos alunos. A produção de texto enquanto processo. Os sujeitos dessa produção, a qual fazemos em razão de termos, como diz o João Vanderlei Giraldi, né, que eu disse que é um grande pesquisador de campo, que fez isso em escolas do estado de São Paulo, né, a produção de texto enquanto processo. Para dizer alguma coisa a alguém, nós temos o que dizer e, sobretudo, para quem dizer. Tá, pessoal? Vou dar uma pausa aqui e vou continuar em um outro tutorial para que nós possamos seguir adiante com vários tutoriais sobre produção de texto. Então, espero que essa introdução tenha valido para que a gente possa refletir a nossa produção de texto.